como eu estava dizendo agora há pouco, nós vamos orar por dois motivos. Nós vamos orar para que Deus nos livre do vírus do pecado, que é o pior deles, né? E também que o Senhor tome controle dessa crise que nós estamos vivendo agora com o coronavírus. A, a Doris, justamente há poucos minutos atrás, um dos membros do nosso pequeno grupo, me mandou uma mensagem pedindo para a gente orar. Nós vamos orar por isso. Eu quero convidar você, aí onde você está, mesmo você que está escutando a gravação, para a gente fechar os olhos e vamos orar a Deus. Senhor, o mundo se aproxima do seu desfecho e nós temos o privilégio de viver e presenciar coisas que santos profetas do passado talvez quiseram ver e não puderam. Nossos olhos estão enxergando, nós estamos experimentando. É uma das primeiras grandes crises que esse mundo está passando, um pouquinho antes da sua volta. Nós acreditamos que são prenúncios de coisas maiores que virão. E é nessa primeira crise que nós queremos aprender a ter paz em meio à tempestade. E a dizer como Davi, quando eu temer, confiarei em ti. Quando eu temer, confiarei em ti. Quando eu temer, confiarei em ti. Queremos aprender a colocar completamente a nossa confiança no Senhor. E andar com o Senhor, e obedecer o Senhor, e ter prazer de olhar no rosto do Senhor e saber que o Senhor é um Deus bom, um Deus que perdoa pecados que são confessados, um Deus que ama pecadores, e um Deus que morreu por nós. Então, Senhor, entregamos a nossa família, nossa vida nas tuas mãos, e mais do que preservar essa vida, Senhor, nós ainda queremos a vida eterna, queremos ficar juntos com o Senhor. Então, nos ajude a pôr esse foco lá mais para frente, lá mais para cima. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, né? Hoje temos uma apresentação comprida, mas eu vou tentar fazer bem rápido para a gente ver se consegue ficar em uns 45 minutos. Hoje nós vamos... a maior parte do que a gente vai ver é Bíblia e Bíblia só. Tem uns 2 ou 3 textos do livro Medicina e Salvação, mas o resto, nós temos talvez uns 20 textos da Bíblia que nós vamos acompanhar juntos. E eu vou convidar você para me acompanhar agora, enquanto a gente assiste aqui, e a gente tem o PowerPoint aqui, né? Deixa eu colocar aqui. O tema de hoje é saúde e santificação, que é uma relação muito próxima. É muito difícil a gente alcançar uma intimidade grande com Deus sem o cuidado do nosso corpo, sem o cuidado com a saúde, né? Nós temos mais 2 pessoas que vamos admitir aqui na sala. Muito bem. Então, veja esse texto que interessante, João 14, 23. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Porque ama, não porque quer ir para o céu, porque sabe que é bom, o Senhor é bom, Ele cuida de mim, Ele quer o meu bem, Ele não pediria para mim nada que não é para o meu bem, Ele tem prazer em cuidar de mim, Ele perdoa pecados, ainda que eu errei no passado, que eu fiz coisas que não eram boas. Se eu confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E meu Pai, olha o texto, diz, meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Se eu amo a Jesus e eu guardo a sua palavra, o Pai virá, o Pai também vai amar. E Jesus e o Pai virão e farão morada. Agora, a pergunta que a gente faz é, morada onde? Né? Porque ele está dizendo, virei, está subentendido que é o corpo da gente, mas vamos ver aqui. Olha agora, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, se eu amo a Deus e eu obedeço aos seus mandamentos por amor, porque eu sei que é vantajoso, não é porque eu quero praticar obras para me salvar,
é porque eu tenho uma boa imagem do meu Deus. A imagem que eu tenho do meu Deus não é um Deus que está com um chicote na mão e que vai descer o chicote em quem não obedeceu os seus mandamentos, e em quem não se tornar vegetariano, e em quem não comer certinho, e então vem o chicote de Deus e vai sofrer. Não, não é essa a imagem. A pessoa que guarda os mandamentos porque ama Deus, ela sabe que o Senhor a ama, o Senhor morreu por ela. Então Jesus disse, e eu, o Pai, o amará, e viremos e faremos morada. Isso quer dizer, o Pai quer fazer morada em mim, em você. Jesus quer fazer morada, porque ele falou, e o Pai, e viremos e faremos nele morada. E agora esse texto que a gente está vendo na tela, diz que o Espírito Santo também quer fazer morada em nós. E, aliás, ele considera o nosso corpo como o seu santuário. Nossa, que coisa interessante. Por isso, eu preciso glorificar a Deus no meu corpo. Como é que eu glorifico a Deus no meu corpo? Tudo que eu fizer com o meu corpo, eu preciso fazer para a glória de Deus, não para a minha glória. Só que às vezes eu vou ao supermercado e eu não compro coisas para a glória de Deus, eu compro coisas para a minha glória. Por, por coisas dessa vida, com o passar dos anos, eu acabei desenvolvendo um paladar que é um paladar de morte, que eu acabo gostando de coisas que eu sei que não são boas, mas eu não tenho força para me livrar delas. E o Pai sabe. Ele sabe e nos ama e está disposto a ouvir orações. Sabe que eu estou lendo Apocalipse capítulo 8? Diante do trono de Deus tem um altar de ouro, um altar de incenso, para incenso, um altar de ouro que é usado para incenso, é o incenso das orações dos santos. E tem um anjo a quem Deus dá incenso, que tem um incensário, e cada oração sua sobe na frente do trono de Deus. E Deus é maravilhoso, Ele nos tem amado muito, Ele quer muito o nosso bem. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, portanto, já que é para eu glorificar, né? Portanto, quero comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meu Deus, me ajuda eu entender isso, que eu não cuido do corpo para ter saúde, é muito mais do que isso. Isso vai afetar minha mente, vai afetar o meu relacionamento com meu Deus, vai afetar minha compreensão das coisas espirituais, vai afetar os 12 pares de nervos cerebrais, que são a única maneira de eu me conectar com os seres celestiais, como a gente estudou nas lições passadas. Então, meu Deus, me ajuda. É claro que eu não posso fazer sozinho. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Lembra? Está lá em João capítulo 15, a parábola da videira. Mas Paulo fala assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Se o Senhor me fortalece, eu posso. Eu até não quero, mas eu digo para ele, eu falo a verdade para ele, Senhor, eu sei que eu estou usando essa tranqueira aqui, eu compro essa tranqueira aqui, mas meu Deus, me ajuda. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. O Senhor é o nosso ajudador. Ele tem amado a gente, ele nos quer muito bem. Por isso, como que eu presto o melhor culto para Deus? Paulo explica. Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é um pedido de Paulo, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. O sacrifício que você faz, que não mata o seu corpo. Pelo contrário, seu corpo fica mais vivinho, você vai ter mais disposição, você vai ter mais alegria de viver, de ajudar os outros, de cuidar da sua família, você vai ter mais disposição para perdoar, para suportar encrenca, para suportar aquelas gentes, aquelas pessoas que rodeiam você, que minha nossa, quem que aguenta? Você vai aguentar, porque você vai ter o Espírito de Cristo. Porque quando você oferece o seu corpo como sacrifício, o seu corpo se torna mais vivo, ele se torna mais santo, mais agradável a Deus. E aí você passa a ter um culto racional. Você está entendendo o que está acontecendo. Você está entendendo como que funciona a comunhão com Deus, né? Então, isso é muito importante. E aí Paulo fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha,
Quando eu não me conformo com este século, com o jeito que esse século come, com o jeito que esse século bebe, com o jeito que as pessoas desse século vivem, se vestem, namoram, se relacionam, levam a sua vida sexual, quando eu não me conformo com isso, então o Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo uma transformação da mente, em resposta à minha oração, o Espírito Santo começa a transformar a minha mente e acontece uma coisa. Olha o que diz o final do verso, as duas últimas linhas. Eu começo a achar a vontade de Deus o quê? Boa, agradável e perfeita. Antes, nossa, eu não posso nem pensar em fazer a vontade de Deus. E agora, a vontade de Deus passa a ser a minha preferência natural. Você imagina uma coisa dessa? Isso é um milagre. A gente está falando de milagre, a gente não está falando de esforço pessoal. Olha o que disse Jesus. Jesus disse assim, eu estou com pigarrinha aqui, hein? Show coronavírus, né? Só pelo poder de Deus, né? Mas se ele vier, a gente está nas mãos de Deus, não é verdade? Todos nós estamos nas mãos de Deus e não temos nada a reclamar, que o Pai do Céu é muito bondoso para nós. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu não posso seguir a Jesus sem tomar a minha cruz, sem negar-me a mim mesmo. Não dá para seguir a Cristo sem negação própria, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, eu me lembro do meu pai, sempre que eu ouço esse verso, meu pai sempre falava isso em casa. Quem quiser salvar a vida, ter tudo o que quer, do jeito que gosta, na hora que quer, né? Suas preferências, suas inclinações, o seu gosto, seu paladar. Quem quiser salvar a vida, vai perder a vida. Jesus que está falando, não sou eu que estou falando. Mas quem perder a vida por minha causa, vai achar a vida. Meu Jesus, me ajuda a perder a vida. O que eu acho que é a vida, né? E a minha esposa tem um primo, tinha um primo, né? Até agora já contei o final da história, mas ela tinha um primo que estava ameaçado de morrer, fumante, inveterado, e ele foi visitar o médico e o médico disse para ele, meu amigo, se você continuar fumando, você vai morrer. Ou é sua vida ou é o cigarro. E você sabe qual foi a resposta dele? Eu prefiro morrer do que largar o cigarro. Ou seja, o cigarro é mais importante que a minha própria vida. 2 semanas depois ele estava internado e 3 dias depois da internação, ou 4, pouquinho tempo depois, nós recebemos uma ligação e fomos ao funeral dele, né? Ele resolveu de que lado que ele ia ficar. E eu quero pedir a Deus que me dê sabedoria para pedir um milagre, porque eu não posso tomar decisões sozinho, só com a minha força, para fazer isso que o Senhor Jesus está sugerindo, perder a minha vida, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, diz o texto aqui. E olha o que diz sobre o domínio próprio esse verso. Eu já citei ele no estudo anterior, mas agora ele aparece inteirinho para você ler, Eclesiastes capítulo 10, verso 17. Eu gosto demais. Tem muita instrução nesse verso. Ele é pequeno, mas tem muita instrução. Ele diz assim, feliz, ditosa quer dizer feliz, né? Feliz é a terra, ou a empresa, ou a família, cujo rei ou cujo líder é que tipo de gente? Ele é filho de nobres. Como é que é nobre? Como é que a Bíblia considera alguém que é nobre? É cujos príncipes se sentam à mesa na hora certa, no tempo certo. Então, nobreza aos olhos de Deus. E isso vai afetar a liderança de uma pessoa, numa casa, numa empresa, numa família, numa igreja, né? Feliz é a terra cujo líder é filho de nobres. E os príncipes, ou seja, as pessoas que ele comanda, se sentam à mesa na hora certa, não antes da hora, não depois da hora, não fora de hora, na hora certa. Para fazer o quê? Para refazerem as forças e não para bebedice, ou não para glutonaria. O que é a glutonaria? É quando as pessoas comem apenas por prazer. E você sabe aquelas festas que os romanos tinham, né? Que eles comiam não porque precisavam de alimento, eles comiam apenas pelo prazer de comer. Deus não é contra o prazer de comer. Claro que não. Deus criou o paladar, porque Deus nos ama, Ele nos quer dar boas coisas, por isso Ele criou o paladar. Ele criou o paladar para
uma alegria para nós, mas quando a gente faz do paladar um Deus, a gente destrona o Deus do céu. Então, a gente deve sentar à mesa para refazer as forças e não para destruir as forças. Tem gente que, coitados, por ignorância ou por não entregar a vontade ao Senhor, está sentando à mesa para destruir as forças e não para refazer as forças. Que Deus nos ajude. Então, acho que não tem ninguém que não precisa crescer nisso. Eu preciso crescer nisso também. Né? Próximo texto, Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Isso é conselho para quando você vai fazer visita, né? Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares. Por quê? Porque são comidas enganadoras. Você vai na casa dos outros, a gente deve comer pouquinho, né? Não cobiçar manjares, né? Delicados, né? Por quê? Porque são comidas enganadoras. Quais são as comidas que não são enganadoras? São comidas simples, não são os manjares delicados. São aquelas comidas que a humanidade comeu até o início de 1900. Né? Até aí, 1920, 1930, até aí, essas são comidas verdadeiras. Vai lá, pega a batata, vai lá, faz isso. Você pode até comer um macarrão, mas é você que faz. Essas comidas são comidas verdadeiras, elas não são comidas enganadoras. Agora, quando você começa a cobiçar delicados manjares, estas são comidas enganadoras, que vão enganar até as células. Elas enganam as células. E aí vão trazer doenças que a gente sofre por causa delas. Promessas de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Êxodo 15. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, tudo que nós estamos estudando, que você já vai estudar, porque você não vai parar aqui. Você vai estudar, você vai baixar esse livro, PDF do livro Conselhos Ciência do Bom Viver, você vai baixar o PDF do Conselhos sobre Regime Alimentar. São livros preciosíssimos para o preparo daqueles que querem para o céu, que estão vivendo no tempo do fim, como nós estamos vivendo. Então, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, veja que é uma condição. Olha a palavrinha que começa aqui, ó. A gente pede, Senhor, me guarda, me protege, meu Deus, me protege. Tem condição para essa proteção. Se eu ouvir atento à voz do meu Deus e fizer o que é reto diante dos seus olhos e der ouvido aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, sobre os outros, pois eu sou o Senhor que te sara. Que promessa maravilhosa! É as pessoas que seguem esses mandamentos, que seguem os estatutos de Deus, que dão ouvidos àquilo que Ele está dizendo, vão naturalmente ter uma imunidade mais saudável, uma imunidade fortalecida, um sistema imunológico mais apto para combater invasões, né? Vírus e essas outras coisas todas. Então, opa, eu me enganei aqui na hora de permitir o pessoal entrar. Deixa eu deixar eles entrarem aqui na sala, mais gente entrando. Então, lembre-se que é muito importante essa informação. Existem condições para que o Senhor ouça as orações. Nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Onde nós temos revelado para esse tempo do fim, essas informações, esses mandamentos, esses estatutos sobre o cuidado com o nosso corpo, sobre o cuidado com a saúde. Então, eu já falei para você desse livro, Ciência do Bom Viver. Também a gente tem aqui Mente, Caráter e Personalidade, porque tem a ver com a saúde mental. A gente tem a ver esse outro livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, e a gente tem o Medicina e Salvação, e eu acho que não está aqui o Conselho sobre Saúde. Não está o Conselho sobre Saúde, mas ainda tem o Conselho sobre Saúde. Mais um livro que não apareceu aqui. Se a gente quer a proteção de Deus, Senhor, me protege, me ajuda, eu preciso ler. Não confia só naquele papinho que a gente teve ontem, não, que aquilo foi muito superficial. Os 8 remédios, tem muitos detalhes que Deus tem para dar para a gente que podem fazer a diferença na hora de um ataque de um micro-organismo que está atacando a gente. Aquele detalhe pode fazer a diferença entre a vida e a morte.
né? Porque Deus opera milagres, mas um dos milagres que Deus opera é na minha mente, no meu coração, para eu ter prazer de fazer a vontade dele, que naturalmente não é agradável. Não, quase nunca a vontade de Deus é agradável para mim, né? Ajudar os outros, ser bondoso, perdoar, isso não é natural, não é? Para mim, eu tenho vontade de me irritar, de ficar chateado, essas coisas, né? Então, aqui está a revelação de Deus para esse povo que vive no tempo do fim. Olha o que diz o livro Medicina e Salvação, página 223. Diz assim, e isso a gente precisa prestar muita atenção. Se os enfermos, que é uma promessa, e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma de saúde, perseverantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Então, se eu estou doente e eu não preciso fazer tudo que é certo para fazer, se eu apenas fizer o melhor que eu já sei, com relação a viver os princípios que Deus revelou através de sonhos e visões, que foram revelados para esse povo que vive agora nessa época. Muitos deles não tinham validade antes, porque não precisava. Por exemplo, o uso de carnes de animais, não precisava dessa mensagem antes. Deus não deu essa mensagem antes. Essa mensagem é agora verdade presente, é uma verdade aplicada para esse tempo do fim, para esse tempo, porque por várias razões, mudou muito o estilo de vida das pessoas e mudou muito a saúde dos animais também, né? A gente até nem teve tempo de conversar sobre isso, mas você vai encontrar nesses livros bastante orientação. Então, se eu apenas fizer o melhor que eu sei com relação a viver os princípios da reforma da saúde, perseverantemente, de cada 10 doentes, 9 vão ficar curados. Claro que tem um que não vai ficar curado, porque talvez a sua doença não teve a ver com hábitos e estilo de vida, né? Pode ser, às vezes é uma questão genética, uma questão herdada, é ali, aí não tem o que fazer. E outras vezes o prejuízo já foi causado tão profundamente, né? O corpo já está tão profundamente prejudicado que o corpo já, mesmo agora começando com os bons hábitos, o corpo não vai conseguir mais se recuperar. Mas de cada 10, a promessa de Deus aqui é que 9 vão ficar livres dos seus males. Você já pensou? Não vale a pena a gente ficar ignorante. Vale a pena a gente estudar. Porque o Senhor tem uma vida pela frente maravilhosa para a gente, né? Quando fazemos a continuação do livro Medicina e Salvação, quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então, só então, está aqui, nós podemos, com fé, pedir a Deus que abençoe nossos esforços. Quando é que eu posso pedir a Deus que abençoe meus esforços para recuperar a saúde? Quando eu faço tudo o que eu posso para ter saúde. Daí o resto do texto diz, ele responderá então a nossa oração, caso o seu nome possa ser glorificado. Será que o nome de Deus pode ser glorificado com a minha cura? Então ele vai realizar. Vai ser para o meu bem também, para a minha salvação? Ótimo. Vai ser para a salvação de outros? Ótimo, ele pode realizar. Né? Agora, olha o outro lado, no mesmo texto. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo uma conduta certa para ficarem doentes, por sua falta de atenção para com as leis da saúde. O que é mais pecado? Transgredir a lei moral dos 10 mandamentos? Ou transgredir as leis naturais, que é as leis da saúde? Quer consultar os universitários? O que é mais pecado? A gente já viu em aulas anteriores, né, que os dois são a mesma coisa, porque o autor da lei moral é o mesmo autor da lei natural. O mesmo Deus que criou a lei natural foi o Deus que criou a lei moral. E por que transgredir um seria pior que transgredir a outra? Aos olhos de Deus é a mesma coisa, né? É a transgressão de uma lei de Deus, porque ambas foram criadas por Deus. Então Deus não vai operar quando eu estou seguindo uma conduta certa para ficar doente. E aí eu imagino que a minha oração, ou a oração de alguém, por mim, vai impedir o caminho descendente que eu mesmo estou pisando e eu estou andando por ele. Claro que isso não vai acontecer. Deus não trabalha contrário às suas leis, né? Olha que coisa dura. Agora, a página seguinte, do mesmo livro, diz assim,
os que querem satisfazer o seu apetite. E depois, deixa eu tirar minha blusa aqui, que está me dando calor. Os que querem satisfazer o seu apetite. Eu quero fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Ah, estou acostumado desde pequeno, não vou mudar agora não. Né? E os que querem satisfazer o seu apetite. E depois tomam drogas para se aliviarem. Ah, eu vou comer esse negócio aqui, mas depois eu tomo Eu me lembro quando eu casei, né? Eu trouxe da minha casa um remedinho que tinha lá na minha casa chamado Olina, um negocinho preto ruim para dedéu. Você não imagina, bota coisa ruim nisso. Mas assim, quando comia demais, né? Quando comia demais, estava aquele negócio, às vezes azia, aquela coisa ruim. Aí eu ia lá, tomava punho um pouquinho de Olina assim no fundo do copinho, enchia de água e pum, opa, resolvido, resolvido. Um dia eu comecei a ler essas coisas e eu pensei, gente, eu estou pegando um remédio, eu tô pecando, porque eu estou comendo de uma maneira que não glorifica a Deus, está destruindo o meu corpo, e eu estou tomando uma coisa que está me anestesiando a minha destruição do corpo. Mas isso não significa que o meu corpo não está sendo destruído, né? E eu, então, um dia tomei uma decisão, eu não vou ter mais esse negócio em casa. O dia que eu comer demais, eu vou sofrer. Eu preciso sofrer para aprender, né? Para aprender a não fazer isso. E eu parei, não usei mais esse negócio. E comecei a orar a Deus, pedir a Deus, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda a ter controle, né? Os que querem satisfazer o seu apetite, depois tomam drogas para se aliviarem, podem estar certos de que Deus não vai interferir. Quando ficar doente é porque a causa produziu o efeito. Por que ficou doente? Teve uma causa. Qual a causa? Diz respeito às leis naturais, que são leis de Deus. Aí essas pessoas, como último recurso, pedem as orações. E aí? Como é que fica? Mas Deus não considera apropriado responder a orações em favor de tais pessoas, pois ele sabe que se ele curasse essas pessoas, lhes fosse restaurada a saúde, elas iam voltar a sacrificar a saúde de novo no altar do apetite pervertido. Não é verdade? O fumante que está com câncer de pulmão e chega lá na igreja e diz assim, ore por mim para eu ser curado do câncer do pulmão. Será que vai haver cura nessa circunstância? Será que o nome de Deus vai ser honrado e glorificado? Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha. Mas aqui nós temos um outro texto muito interessante. Esse texto diz que o reino de Deus não é comida e bebida. Tem gente que começa a entender esse assunto de reforma de saúde e começa a ficar chata, que ninguém suporta. Vai na casa dos outros, fica abrindo panela. Mas isso aqui não faz bem. Mas isso aqui eu não como. Mas isso aqui. Mas isso aqui. Quem que suporta uma criatura dessa? Ninguém suporta uma criatura dessa. E revela que não recebeu o Espírito de Cristo. E se tornou um pecador saudável. Vai para o fogo com saúde e tudo, né? Porque o cuidado com a saúde não serviu para produzir a santificação do coração. Ficou um coração pecador cheio de saúde. Que triste, porque ainda vai viver mais para pecar mais e para encher a paciência dos outros. Então, gente do céu, cuidado para amar o seu irmão. Cuidado para você não separar relacionamentos por causa de comida, por causa de bebida. Viva a sua vida quietinho. Eu estava numa igreja lá no sul do Brasil e uma irmã, eu nunca esqueço disso, era durante a escola sabatina. E eu estava passando a lição e não sei por que o assunto veio e ela disse assim, pastor, sabe que eu não vou mais na casa da minha filha. Não vou mais na casa da minha filha. Mas o que aconteceu, irmã? Que você não vai na casa da sua filha? Não, pastor, minha filha sabe que eu me tornei adventista, que eu não como mais carne de porco. E se ela sabe que eu vou lá, no dia que eu vou lá, pois não é que a menina faz carne de porco, e é carne de porco com arroz. É a única coisa que tem. Eu não vou mais. Ô, minha irmã, mas você vai na casa da sua filha para quê? Você vai na casa da sua filha para comer? Você não tem comida em casa, não? Não, tenho comida sim. E você não pode jejuar um dia, não? Jesus não jejuou 40 dias e 40 noites? E você não pode ir na casa da sua filha para amar sua filha?
E se ela dá só arroz e carne de porco, você não pode comer só arroz. Vai cair um pedaço de você se você comer só arroz e ficar caladinha e rir para sua filha e amar sua filha. Quem sabe sua filha está precisando de amor. Então, olha esse verso. O que diz Paulo? Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. A gente não tem que ficar discutindo assunto de comida, a gente tem que ficar criticando e a gente não tem que ficar jogando confete sobre si. Olha aqui, pessoal, como eu sou perfeito. Vejam como eu sou vegetariano, comedor de soja e frutas e verduras. Vocês são todos pecadores perdidos e eu sou dos escolhidos que vão voar para o céu. Está perdido pior que qualquer outro. Não é assim que funciona o reino de Deus. Né? O cuidado com o meu corpo é para me tornar uma pessoa amorosa, melhor do que era antes. Agora, se eu começo a cuidar da saúde e começo a ficar meio doido da cabeça e ninguém mais quer nem me convidar para ir na sua casa porque não suporta aquela criatura crítica, nojenta que ninguém suporta. Não, não, não. Não, então não é para isso que Deus deu essa mensagem. Deus deu essa mensagem para ajudar na edificação do caráter, para me fazer uma pessoa querida, que os outros gostam de me convidar. Ele é meio estranho lá, não come aqueles negócios lá, mas até que dar risada. Vou convidar aquela criatura lá. Por quê? Olha o que diz o resto do texto. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é nem bebida nem comida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que sabedoria do apóstolo Paulo, que coisa linda a gente poder ter a Bíblia para ler. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Pronto, você pode aproveitar e tomar a sua também. Né? Olha só, por que nós precisamos cuidar dos nossos hábitos, né? E regrar os nossos hábitos de acordo com as leis naturais? Porque importa, segundo Coríntios 5:10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que coisa interessante. Nenhuma experiência com Deus acontece fora do corpo. Toda experiência com Deus ou com o inimigo de Deus acontece por meio do corpo. Toda experiência espiritual, experiência de justificação, de santificação, de perdão, tudo acontece através do corpo. Nada acontece sem o corpo. O seu corpo é o meio pelo qual Deus vai ter acesso à sua vida íntima. Acabou o corpo, acabou sua experiência com Deus. E é por isso que eu preciso cuidar do corpo, porque esse corpo é a casa do cérebro, e lá no cérebro está a mente. E é com a mente que nós nos comunicamos com Deus. Então, por isso, Paulo pergunta, não sabeis que sois vós, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Vai ter o dia dessa destruição. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não destrua o santuário de Deus. Não vamos destruir o santuário de Deus. É transgressão do mandamento que diz, não matarás, né? Ora, Cristo está nos chamando para uma vida diferente. Tendo Cristo sofrido na carne, 1 Pedro capítulo 4, 1-5, e depois o verso 7. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Estou eu vivendo segundo as minhas paixões, minhas inclinações, meus desejos, minhas preferências, ou segundo a vontade de Deus? Eu quero que Deus me ajude, porque eu naturalmente não quero viver segundo a vontade de Deus, não. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. A gente não quer, não. A gente quer fazer o que a gente gosta, comer o que a gente gosta, e dormir a hora que eu gosto. Não estou com sono, eu não vou para a cama, não. Né? Não estou com sede, eu não vou tomar água. Né? Não gosto de água. Teve gente que me falou, eu não gosto de água, pastor, mas é água. Então, meu Deus, muda meu gosto, meu Deus, me ajuda. E aí Pedro diz, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios,
tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, bebedices, né? Orgias. Orgia é aquele negócio dos romanos lá, que comiam por prazer, enchia a barriga, tinha lá, punha o dedo na goela, né, na garganta, vomitavam, voltavam a comer de novo, e depois vomitavam de novo e voltavam a comer de novo. Ou seja, a comida perdeu o sentido, o propósito pelo qual ela foi criada, né? Ela passou a ser para destruir o corpo, em verdade, em lugar de fortalecer o corpo. Em orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham os outros, que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. As pessoas, mas por que você não participa comigo? Por que você não toma mais cerveja? Por que você não toma esse negócio aqui? Né? Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra sóbrios, que em inglês, na versão NIV, ela diz clear-minded, self-controlled, ou seja, domínio próprio, né? Sobriedade é o estado de ótimo controle das suas percepções. Quando você perde a sobriedade, talvez por ter bebido muito álcool, alguma coisa assim, já não está mais sóbrio. Você perde a capacidade de raciocinar, de usar o seu cérebro, de usar a sua mente. Paulo está falando aqui, quando você começa a cuidar dos seus hábitos, você vai ser criterioso e sóbrio. E qual é o resultado? Vai afetar o quê? As vossas o quê? Orações. Em inglês, is so that you can pray. Para que você possa orar, né? Ou seja, quando eu não cuido dos meus hábitos, até a minha oração é prejudicada. Que coisa séria, porque vai afetar a minha mente. Eu não vou conseguir orar de maneira apropriada. Por isso, para que eu possa ter esse acesso livre, eu preciso estar cuidando dos meus hábitos físicos, né? E Paulo faz um lamento aqui a respeito dos hedonistas. Você sabe o que são hedonistas, né? Pessoas que vivem em busca do próprio prazer. Eu só vivem atrás de prazer e do próprio prazer. Pois muitos andam entre nós, diz Paulo, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é a barriga. Paulo está falando isso. Não é o Deus do céu. O meu Deus é a barriga. Aquilo é tão importante que para algumas pessoas estão dispostas a perder a vida eterna, mas não perder a barriga, não perder o ventre, não perder o estômago. Né? A tradução literal seria o estômago, a comida. E a glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha. Eles se gloriam, se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Que coisa séria. O fim está próximo. O fim está próximo. Essa é a mensagem de Deus. Nós vamos ter um corpo transformado. Vamos ter um corpo transformado. Olha que promessa, Filipenses capítulo 3 ainda. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que promessa maravilhosa! Já faz alguns anos eu estava, não esqueço, não vou esquecer. Vou levar isso para a sepultura. Eu estava um dia no banheiro, sei lá, fazendo a barba, e a Mari começou a olhar para mim e falou assim: nossa, você já está com umas pelancas aqui, sabe? Pelanca de velho, assim? Você já está com umas pelancas aqui. E eu fui olhar na hora que era verdade. Falei, nossa, meu corpo já está se deteriorando, né? E meu corpo está se deteriorando mesmo. E a gente vai ficando velho, e cabelo branco, e tem coisa que vai parando de funcionar, e já não funciona do mesmo jeito, e tudo, né? Mas qual é a promessa que a gente tem? Que nós vamos receber um corpo igual ao corpo da glória de Jesus. Você quer ver como era o corpo de Jesus? Vai lá em Apocalipse capítulo 1, você vai ver como é que eram as pernas dele. Você vai ver como é que eram os olhos dele, olhos de fogo, né? Pernas parece metal reluzente, né?
Que coisa impressionante. E esse texto, Paulo está dizendo que nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo da sua glória, da glória de Cristo. Ou seja, não vai ser essa carne frágil que pode ser destruída por um bichinho que a gente nem conhece, que a gente nem vê, né? Quão frágeis nós somos. Não, nós vamos receber a imortalidade das mãos de Jesus. Você já pensou num piscar de olhos? Vamos receber esse corpo da glória de Jesus. Corpo glorificado. Não vai ser mais essa carne, vai ser outro tipo diferente de corpo. Não vai ser esse corpo, né? E digo, Paulo também falando em Romanos 13, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Eu estou lendo Romanos 13, 11 a 14. E agora vamos continuar. No 13, 11 a 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em que coisas? Não em orgias. Lembra o que é orgia? Orgia é comer só por prazer. Não é comer para viver. É comer por prazer. É comer para morrer. Não é comer para viver. Como os romanos. Come, vomita, come de novo, porque o que interessa é o prazer de comer e não o prazer de viver. De restaurar a saúde, de ter mais força, mais disposição. Não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne, essa carne aqui, no tocante às suas concupiscências. Essa minha carne aqui, ela tem concupiscências, ela tem inclinações que não são boas. Ela tem desejos, alguns desses desejos foram herdados do meu pai e da minha mãe, coitados, né? Também imperfeitos, mas outros desejos foram construídos, pacientemente construídos. E Paulo está falando aqui, não gratifique aos desejos da sua carne, essas inclinações da sua carne, porque já vai alta noite, vem chegando o dia, está próximo, Jesus está voltando, é hora de eu me revestir de Jesus Cristo e não dispor nada para a carne no tocante às suas concupiscências. Verso Mateus agora, Jesus dizendo que o dia que nós estamos vivendo, a época que estamos vivendo, um pouquinho do tempo do fim, é como foi nos dias de Noé. O fim estava perto e o pessoal não sabia. Nem mesmo Noé sabia quão perto estava o fim. E Jesus diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Noé foi um homem que resolveu adotar o estilo de vida de Deus. Noé foi um homem que decidiu servir a Deus. Noé foi um homem que retirou-se da sociedade para dedicar-se a servir a Deus. Noé foi um homem que ouviu o chamado de Deus. Noé foi um homem que obedeceu ao chamado de Deus, aos estatutos. Noé foi um homem que obedeceu à verdade presente, à verdade específica para a sua época. Ele não disse assim, nunca ninguém fez um barco em terra seca. Porque Deus disse, é para esse tempo, Noé. É para essa época, Noé. Noé resolveu obedecer e fazer um barco em terra seca. E lá em Hebreus diz que por causa disso ele salvou a sua casa. Hoje Deus está chamando a minha família, você e a sua família, para também construir um barco em terra seca. E quando você começar a construir um barco em terra seca, não vai faltar gente para rir da sua cara, como riram de Noé. E vieram lá para rir. E Noé, com muita paciência, começou a pregar que o fim estava próximo, e que eles tinham que se preparar e que eles eram convidados para também entrar no plano de Deus, para também fazer parte do plano de Deus. Alguns aceitaram, mas morreram antes do dilúvio, diz o livro Patriarcas e Profetas. Entre eles, aquele homem que viveu mais tempo, você está lembrando e agora só porque eu tenho que lembrar, eu esqueci, mas depois eu vou lembrar. Aquele que viveu mais do que todos, Matusalém, né? O nome Matusalém quer dizer assim, quando ele morrer, virá. E exatamente no ano que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Matusalém poderia ter entrado na arca, mas o nome dele já dizia, né, quando ele morrer, virá. Ele morreu e naquele ano veio o dilúvio. Alguns aceitaram a mensagem e vão receber a Cristo quando Cristo vier, mas outros riram. E aí Jesus diz que, da mesma maneira que aconteceu com Noé, vai acontecer nos dias da vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento,
mas é pecado comer? Não. Claro que Jesus não está dizendo que é errado comer e beber, casar, dar-se casamento. Não, é o abuso da comida, é o abuso da bebida, é o abuso da vida sexual, é o abuso das pessoas mais fracas, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles abusavam daquilo que Deus tinha feito lícito, daquilo que Deus tinha feito normal, havia o abuso, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Claro, quando você vive uma vida de abuso contra a vontade de Deus, quando você vive uma vida intemperante, o cérebro fica obnubilado, o cérebro fica anuviado e as pessoas não percebem o tempo que estão vivendo. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio que os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, diz a palavra de Deus. Por isso, disse Jesus, acautelai-vos. Lucas 21, 34 e 36. Disse Jesus, acautelai-vos, pois, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de quê, gente? Do que Jesus está falando? De orgia. O que é orgia mesmo? É comer só por prazer, é não comer por restaurar as forças, é comer por destruir as forças. Não é comer para ter vida, é comer para ter morte. Não vamos confundir as coisas. Deus não é contra o prazer de comer. Deus nunca foi contra o prazer de comer. Deus é a favor do prazer de comer. Eu falei para vocês ontem que eu comi um mamão, acabei de comer o resto do mamão agora há pouco antes de vir para cá, né? Que mamão! Aí eu vou dizer, não, Deus é contra o prazer de comer. Eu comeria um mamão, ainda bem que não tinha, porque eu teria errado e comer talvez um mamão inteiro daquele, de tão gostoso. Né? Deus é a favor do prazer de comer, mas precisa haver limite. Quando você não tem esse limite, isso é orgia. Então, Deus diz que aí o meu coração pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, que é beber de maneira desmesurada e coisas que não são saudáveis, e também das preocupações desse mundo, quando eu não me dedico para as coisas de Deus, não tenho tempo para comunhão com Deus, não tenho tempo para ler minha Bíblia, estudar minha lição, acordo de manhã, trabalhar, chega à noite que não aguento mais nada, e sábado tenho até a tentação de ficar em casa dormindo porque trabalhei demais durante a semana. Sabe o que é isso? Preocupações desse mundo. Esse mundo vai ficar tudo para trás. Jesus vai voltar, todas estas coisas que têm valor para nós vão ser destruídas, não vai ficar nada, vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo queimado. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como laço. E agora, Lucas 21, verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Fazendo o quê, gente? Fazendo o quê? O que diz Jesus? Orando, para que podeis escapar de todas estas coisas que têm de suceder, elas vão acontecer, a gente querendo ou não, a gente está vendo aí, né? E estar em pé na presença do Filho do Homem. Quantos de nós estamos aqui hoje, você que está estudando essa gravação, né? Quantos querem ficar de pé na vinda do Filho, na presença do Filho do Homem, estar em pé na frente do trono dele? Eu quero estar em pé, mas para isso preciso vigiar a todo tempo, orando, né, para escapar destas coisas que têm que suceder. Que Deus nos abençoe. Nós hoje ouvimos um chamado de Deus, né? Deus nos chamando para tomarmos alguns propósitos na nossa vida, alguns propósitos de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, de reconhecer, de primeiro estudar as leis naturais. E eu quero voltar a relembrar você desses livros que a gente sugeriu aqui. Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2, Conselhos sobre Saúde e Medicina e Salvação. Eu começaria pelo Ciência do Bom Viver e em seguida eu iria para o Conselho sobre Regime Alimentar e depois para os 2 volumes de Mente, Caráter e Personalidade. Por que ler esses livros? Antes de ler outros bons livros sobre cuidados por saúde, porque esses livros nos foram dados por revelação, ou seja, não tem pitaco de ser humano, tem a orientação de Deus, e é por isso que ali você vai encontrar informação segura de um Deus amoroso, que não quer ficar criando regras para complicar a sua vida, ele está querendo proteger a gente no tempo de angústia. E essa proteção tem uma indicação. Ele diz, é por aqui, mas é com amor que ele indica o caminho.
porque Ele nos quer bem. Agora eu preciso pedir a Deus, Deus, cria em mim um coração novo, um paladar novo, uma mente nova, uma inclinação nova. Me ajuda a gostar de coisas que naturalmente não são atraentes para mim, mas que a tua revelação diz que elas são saudáveis e que elas são boas. A tua revelação está dizendo isso, mas eu, infelizmente, eu nasci com um paladar deturpado e talvez desenvolvi um gosto deturpado. Meu Deus, me ajuda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado e é vida purificada. A gente tem esse privilégio de conhecer essas coisas, de saber o tempo que nós estamos vivendo, de estar acompanhando as coisas que estão acontecendo e de poder tomar decisões de aproximarmos de Jesus. Na prática, eu quero sugerir a você que escolha um hábito para você adotar, um novo hábito de saúde. E que esse hábito seja um hábito de adição, né? Não um hábito de remoção. Não vai remover nada agora. Vou deixar disso. Adicione uma coisa saudável. Vou dar um exemplo bem simples. Se você não tinha o hábito de tomar água constantemente, quem sabe 8 copos por dia ou mais, ou sei lá, água de pedra, água mesmo, sem cor, sem corante, sem sabor, sem nada, água mesmo. Se você não tinha esse hábito, quem sabe esse o hábito dessa próxima semana para você começar a implementar. Né? Comece a acrescentar bons hábitos. Comece a acrescentar bons hábitos. Talvez alguém pode decidir começar a fazer uso do pão integral. Meu Deus, me ajuda a comer os integrais. Meu Deus, me ajuda a comer arroz integral ao invés do arroz branco. Eu não tive tempo aqui e também não sou nutricionista, né? Mas as tremendas vantagens só por você trocar simplesmente esse detalhe, o arroz o branco, integral pelo branco. Aliás, o branco pelo integral. Quanta vantagem! Ou a partir de agora eu vou comer pão integral, né? Adicione hábitos bons. Uma outra coisa que eu quero pedir para você: não saia falando dessas coisas que você estudou aqui e das coisas que você vai ler. Saia orando pelas pessoas e primeiro por você. Tenha o pastor que me introduziu a isso de uma maneira maravilhosa que afetou muito a minha vida, disse: tenha mais pressa de viver do que de pregar. Cuidado para não ser uma pessoa chata. Viva, mas não tenha pressa de falar. Viva quietinho, boca de siri, né? Quietinho, viva e pregue com a sua vida. Pregue com a sua bondade. Você pode fazer tudo certinho, mas se você for uma pessoa chata, sabe o que a sua família, os outros vão falar? O quê? Eu vou ficar comendo esses negócios aí para ficar do jeito que essa pessoa é? De jeito nenhum, não vou não. Agora, se você for uma pessoa legal, transformada pelo Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, amoroso, carinhoso, quem que não vai querer ter você por perto? Deus abençoe você. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Nosso Deus, verdades muito preciosas nos foram reveladas durante esses últimos dias. Nós estamos terminando esta série Saúde e Espiritualidade hoje. E nós queremos entregar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa casa, a nossa vida nas tuas mãos. Queremos pedir milagres. O primeiro milagre é da transformação do nosso coração. Para que o Senhor crie em nós um coração semelhante ao do Senhor, com desejo de fazer a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a fazer a nossa parte, a formar propósitos e a cumprir esses propósitos. Precisamos do Senhor domínio próprio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoe a cada um de nós. O mundo está sofrendo. O mundo está sofrendo não só de agressões físicas, de doenças, de pestes, de pestilências, mas o mundo está sofrendo do medo destas coisas. Pelo menos a nós dá a paz, Senhor. Dá a paz que excede todo entendimento. A paz que vem da crença de que existe um Deus que nos ama, que perdoa pecados. E nos ajuda a dizer como Davi: quando eu temer, hei de confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você.
que quando eu temer, hei de confiar em ti.